como assim eu vou trabalhar no mundo holístico? Como que eu vou ser uma terapeuta se não tem nada de especial? Eu não via nada em mim. Dias que eu chorei por medo de entrar nesse caminho, né? Porque não é somente uma brincadeira. Quando você escolhe fazer essa transição de carreira, que é sim uma jornada, e essa jornada tem vários passos, mas que é super possível. Eu vejo que para qualquer pessoa. Coisas que eu ouvi dos meus pais, principalmente da minha mãe, muito aquela coisa do tipo, vai buscar um emprego. Não é um trabalho normal. Ai, na verdade, meu Deus. Tá sim. ficando louco. E você falando sobre isso, eu me lembro de o tanto que a gente chorou quando a gente começou a se descobrir e acessar coisas que eram tão intangíveis para nós, imagina para os outros. E eu acredito que daí vem a grande pergunta de todas, né, Candice? Se a gente for ver, como a gente saiu disso? Né? Qual foi a grande virada de página que transformou, acho que eu vou dizer aqui, que transformou nossa existência, né? O que fez com que a gente mudasse toda a nossa trajetória? O que mudou? Qual é que foi a grande virada de página? O que precisou acontecer para a gente conseguir mudar essa realidade? Os entrantes, uma das coisas poderia ser essa questão que eu falei de tipo, os meus pais pediram para fazer currículo e tal, no sentido de achar que isso não é uma coisa que ia trazer sustento para nós. Não sei que outra circunstância, mas tipo, se eu fosse falar assim a real, toda vez que ou que a minha mãe falava em fazer o currículo, ou que ela subentendia isso, né? Porque às vezes nas entrelinhas vem, né, essa conversa de buscar outra coisa, né? Vinha um nível de indignação meu, porque para e pensa assim, poxa, é minha mãe, né? Em primeiro lugar. E não que ela tenha que aprovar tudo que eu quero, né? Mas ter esse olhar de negativando, né, as nossas escolhas, minha como filho, minha como marido, como pai, como provedor também de uma família, é como se vem uma sensação de ser incapaz de dar o sustento, de ser incapaz de trilhar uma jornada por si só. É como se eu não soubesse escolher os passos da minha vida. E essa sensação interna de não ser aceito, talvez as minhas escolhas não serem aceitas, ou na verdade a sensação é que eu não era aceito. Sim, você não era aceito. Nem que as minhas escolhas, né, porque eu não tinha esse tipo naquela vez não tinha esse tipo de percepção, sempre me fizeram, em algum nível, me fechar. Arruma um serviço bom por aí, arruma um trabalho. Isso aqui não sei se, né, ia dar certo, se isso... Não, esse cara tá ficando louco. Eu também pensei, o que o Jackson tá inventando ali? Meu Deus do céu, o que o Jackson tá fazendo, sabe? E eu fiquei por muito tempo fechado profissionalmente, onde é que até mesmo existia um medo meu de falar em rede social, porque os meus pais poderiam ver, né? Tinham aquele medo, aquele receio do que, não somente o que vão pensar de mim, mas o que vão falar de mim no sentido de não querer mais falar comigo, né? Às vezes de ter essa... Até porque os meus pais são católicos desde sempre, enfim, até hoje, né? Então, são bem ativos, né, nesse processo. Então, o receio que eu sempre cultivei em cima disso era algo muito frustrante, porque quando se falava de profissional, esse era um assunto velado, parecia que era um assunto morto, né? Então, eu não tinha conversa, eu não tinha assunto, né, com os meus pais nesse sentido. E muitos anos depois que a gente evoluiu na jornada, só que quando a gente teve essa compreensão de vibração, que aí veio a percepção da forma que eu estava olhando para essa situação. E consegui perceber hoje, né, com esse olhar mais elevado, vamos dizer assim, que na verdade era a forma que a minha mãe encontrou de me proteger. Porque ela, mãe, né, sentindo acho que esse receio que eu tinha, sentindo essa confusão, ou até mesmo o receio de não dar certo, querendo me proteger como mãe, se colocava num papel que existe a possibilidade de ser bem desconfortável para ela também. Não sei como ela se sente, mas eu imagino que ela se sinta desconfortável, se sentia pelo menos desconfortável, né? Mas eu não entendo direito o que eu imagino, assim, coisa, benzimento, essas coisas, sabe?
né? Ou não, vamos dizer, acredita em Acho Deus, que não né? é por aí, não. É coisa de acreditar em Deus, né? É em Deus, ou não? O que tu acha? Eu espero que sim. A expectativa é essa, pelo menos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês não devem ter destriado tudo. Ao ponto de ter que verbalizar algo, né? E que se torna um assunto muito pesado, né, para a família. Então é como se existisse dentro do nosso grande grupo familiar, né, um grande bloqueio ali, né? E essa compreensão da vibração fez com que eu conseguisse me sentir leve perante minha mãe. E posso hoje fazer brincadeira e falar sobre isso bem tranquilo. Mesmo que os meus pais não entendam isso, porque não é dever deles entender o que eu faço, né? Como qualquer outra profissão, né? Então, tipo, um médico, nossos pais de um médico não precisam entender de medicina para poder falar com o filho, entende? Um pai de um pedreiro não precisa entender de construção civil para falar disso. Nós dois que movimentamos essa questão holística, energética, multidimensional, espiritual, e me abriu todo aqui um monte de uaus, né? Os meus pais e os teus pais não têm essa obrigação. Só que quando a gente está dentro dessa falta de compreensão vibracional, existe uma percepção de meio de ser atacado e meio de exclusão mesmo, né? Tipo, cara, vocês não servem, eu rejeito isso. E que, na verdade, é a nossa percepção perante o que eles fazem, porque muitas vezes é mais um processo de cuidado, a forma que eles encontram de cuidar perante também a vibração deles, o entendimento que eles têm, do que qualquer outra coisa. E a forma que a gente se sente perante essa questão, eu acredito que é o mais importante, porque não se trata do outro, se trata de como a gente se sente e acaba reagindo perante a ação do outro. E aí vem com isso lindamente a frase, né? Naquela vez eu me colocava como vítima da situação. E não sabia. E não sabia. Talvez até sabia, mas fazia de conta que não sabia. E eu acredito que essa é a grande virada. É a forma com que a gente se sente, pensa e age perante as nossas questões e perante as questões do outro. E depois que a gente entrou no mundo holístico efetivamente, nós começamos a acessar os nossos mestres espirituais em forma de canalizações, onde a gente começou a buscar informações direto da fonte. E uma das coisas que realmente transformou a nossa vida, a nossa percepção e o nosso existir em todas as áreas, eu acredito que foi isso que a gente vai falar agora. Com certeza. Eu me recordo, como eu sempre brinco com os meus filhos, né? Tipo, me lembro como se fosse hoje, né? Do dia que o mestre trouxe para mim um questionamento. Na verdade, eu trouxe um questionamento, né? Ele me parafraseou, né? Daí que eu questionei como compreender a forma, né, que a gente evolui e tal. E daí ele trouxe, né, a missão da gente separar em níveis a evolução humana. Uhum. E essa separação em níveis gerou, naquele momento, uma escala e que, dentro dessas compreensões, né, do que a gente trouxe em canalização, a gente percebeu que a maneira mais precisa de avaliar uma evolução humana, como também o nível de consciência de uma pessoa, como também o nível emocional de uma pessoa, como também a forma que ela age, está dentro de uma lei universal, que é o mais lindo, que já está disponível no universo desde sempre. Não é um milagre, não é um segredo, né, fechado a 7 chaves, que é a vibração. E daí, quando a gente criou a escala de Ágata, então, que tem esse passo a passo da evolução humana, desde os primeiros níveis de evolução até a iluminação humana. Em vida. Em vida. Eu acho que foi um dos maiores marcos, né, de virada de página, porque daí a gente conseguiu ter clareza da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de reagir perante o que o mundo nos coloca, porque, querendo ou não, uma coisa que fica muito clara é que todos nós temos desafios, né? É aquela coisa, fulano não tem desafio. Gente, vamos bater uma real aqui nós dois. Todos nós temos desafios, cada um no seu nível evolutivo. E essa percepção e o entendimento, né, dessas faixas, né, desses níveis vibracionais, enfim, chama como quiser, nos traz a clareza do próximo passo. E eu acho que a grande mágica da escala de Ágata é que a forma com a qual ela foi constituída, que eu acho que sai de um viés tradicional, né? Porque, diferente de ler um livro, né, que seria o mais comum, né, ou buscar, né, isso em literatura, que já existe a descoberta da vibração há mais de 5.000 anos, então não é uma novidade, como eu falei antes, mas a gente poder ter recebido essa informação
dessa construção da escala de Agatha através de canalizações, que eu vou ludicamente, de brincadeira falar, que veio direto da fonte, sem interferência de um ego, sem interferência de uma crença ou de um dogma de um humano transcrevendo. Então a gente poder, eu me sinto honrado, na verdade, né? Para a gente poder ter recebido essa informação desse jeito e poder ter construído algo mais, vou chamar aqui de fidedigno, ou mais sem filtros, né, de interpretação humana. Nos dá um tipo de precisão para a gente conduzir a nossa própria vida, que é como se a gente tivesse o mapa. Que você está falando do mapa, né? E eu me lembro realmente como se fosse ontem, a gente estava aqui nesse ambiente e o mestre espiritual mostrou a divisão em níveis para que a gente pudesse ter uma compreensão maior, não somente sobre as outras pessoas, mas primeiramente sobre nós, sobre como nós estávamos agindo como pessoa, como profissional, como mãe, como filho. Então, a gente poder ter essa clareza. E eu me lembro a primeira vez que a gente ensinou isso, que foi, não existia escala pronta ainda, e foi no encontro presencial do Mastermind de Agatha que você escreveu na parede, desenhou vidro, né? A escala de Agatha. Coisas que acabam ficando na história e que hoje o conhecimento que ela traz já transformou milhares de vidas. De forma direta e indiretamente, eu não tenho a menor precisão de o quanto essa clareza da escala de Agatha já apoiou. A gente recebe mensagens diariamente de pessoas agradecendo pela clareza que ela trouxe e a pessoa a partir disso pôde se abrir e evoluir de uma forma muito mais leve, clara, com passo a passo. E eu posso dizer que a partir do momento que eu consegui entender que a minha vibração é a causa de tudo, eu consegui elevar minha vibração, com isso eu consegui me sentir mais capaz de conversar com as pessoas, fazer os atendimentos, divulgar o meu trabalho e também transformar a minha família. Porque trabalhando os relacionamentos a gente consegue olhar para o outro de uma forma mais amorosa e não só focar naquilo que não é bom para ele, e sim analisar a situação e entender como a gente pode melhorar como família, como pessoa, como mãe, como filho, como terapeuta. Então, primeiro vem evoluindo a mim. A partir do momento que eu consigo evoluir a mim, eu estou evoluindo o meu ao redor, que é a minha família, os meus amigos, os meus clientes, e eu vou contribuir com o todo. Então, se você se sente incapaz, com medo, elevando a tua vibração, você vai conseguir ir além. Conquistar novas oportunidades e abrir muito mais caminhos para você conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você realmente quer e transformar um mundo melhor. Quem era a Tati Vicente antes de Agatha? A Tati, ela era uma pessoa que veio do corporativo, uma pessoa que vivia estressada, uma pessoa que vivia ansiosa, uma pessoa que vivia frustrada, porque não conseguia atingir os seus objetivos profissionais. E isso me fez buscar a minha evolução pessoal, a minha evolução espiritual, e foi onde eu encontrei a Agatha. A Agatha, ela me transformou numa pessoa melhor, porque quando você entende sobre vibração, quando você entende sobre a sua frequência muda o seu mundo, e quando você entende isso, quando você faz isso no seu dia a dia, quando você vive isso, isso transforma o seu mundo, isso transforma os seus relacionamentos, o seu profissional, isso transforma quem você é. Então, hoje eu vivo de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais viva dentro de mim. Sou uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. E isso também transforma os meus atendimentos, porque eu me tornei uma terapeuta. E eu consigo levar ainda mais resultado para as pessoas. Eu consigo construir um mundo melhor, começando por mim, a partir do outro e contribuindo com o todo. E para mim, quando eu entendi sobre vibração, o que ficou muito nítido? A vibração que às vezes eu entrava num atendimento de cliente, que às vezes eu ia com insegurança. Meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Será que tal coisa? Será que a pessoa vai se abrir no atendimento? Essas sensações de incapacidade de conseguir entregar dentro do profissional foi algo que eu tive muita clareza, de autopercepção.
peraí, como é que eu tô me sentindo assim? Isso é uma baixa vibração, eu não posso entrar num atendimento em baixa vibração. Me vinha uma questão de, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? A questão que ela vai me trazer, será que eu vou conseguir ajudar ela a sair dessa dor ou desse buraco que ela se encontra e se elevar em uma sessão? Então vinha, será que essa pessoa vai ser racional e vai contra o que eu vou trazer? É um questionamento. Quando eu ia para um atendimento com uma vibração elevada, eu já ia muito confiante, com fé, com esperança de que eu tinha toda a capacidade de ajudar essa pessoa a ter clareza sobre a vida dela e juntos ir para um lugar onde ela veio me buscar. Então muda totalmente a tua percepção sobre... Não, o que muda, ainda é uma coisa que é intangível aqui na conversa agora, mas é a percepção do cliente perante você, né? Porque como o teu cliente vai te sentir nesse... Porque, querendo ou não, vamos fazer um parênteses aqui, a pessoa sente, né? Sim, ela então, capta. E entra, né, você falando desse contexto, né, do antes e depois, né? Eu acho que uma grande diferença, eu vou falar da nossa relação, se você me permite, tá tudo bem eu falar da relação aqui, aberto mesmo. O negócio é o seguinte, como é que era? Nós temos configurações muito diferentes, né? Nossa forma de funcionar é muito diferente, né? E poder olhar para você com os teus aspectos antes da vibração, eu diria que, amorosamente, tá, amor? Você era um animal selvagem para mim. Porque a forma que você age na tua vida até hoje, né, é diferente da minha. E não quer dizer que nós temos que ser iguais, né? Mas isso era muito hostil para mim. E essa hostilidade fazia eu reagir de uma maneira que você me sentia hostil para você, como um reflexo da minha forma de estar internamente. Porque, querendo ou não, você agia de uma maneira e eu me sentia muitas vezes abandonado por você, sendo bem realista. Eu me sentia... não é que é o sozinho, mas é sozinho. Acho que o sentir era o sozinho, não era na realidade sozinho, mas é a forma que eu me sentia sozinho dentro do processo. E isso me tornava uma pessoa que gerava circunstâncias que não fomentavam uma relação saudável. E a gente chegou, enfim, eu estou falando do meu lado, provavelmente em algum nível você teve percepções similares, a gente chegou num ponto que a gente não queria mais estar junto, no sentido profissional principalmente, e dentro de casa era meio cada um no seu quadrado, cada um tinha o seu... Pra garantir que cada não um vai tinha o dar... seu território, né? Lembra que a gente foi? Tu falava isso, eu falava isso. Cada um tem o seu território, para que a gente não tivesse essas confusões. E se a gente olhar em gráfico, a nossa relação lá atrás, se a gente não tivesse realmente virado essas chaves que a gente está falando agora, eu não sei onde é que esse gráfico teria dado. Sim. Seria um lugar completamente diferente agora. E diferente de hoje, que a gente olha para as coisas que acontecem de um jeito muito diferente. Eu tô rindo aqui, porque conseguir ter uma aceitação perante um movimento, aceitação ou uma compreensão maior, ou enfim... perante a forma que você funciona, faz com que eu entenda que você não estava sendo agressiva comigo, e com que eu entenda que você tem os teus aspectos diferentes dos meus, com que eu entenda que você está entregando o teu melhor conforme a sua forma de funcionar, e que a minha compreensão antes era muito diferente. Então eu vejo a gente, mesmo completando 18 anos de casado, com muito amor, com muito amor, graças a nós, ao nosso Limpa, Harmoniza, Eleva, que a gente sempre falou. Porque, querendo ou não, a gente escolheu realmente essa trajetória, mesmo sem conhecer toda a parte do caminho, né? E hoje, com essa compreensão que a gente tem, a gente consegue gerir internamente os nossos recursos, porque, querendo ou não, era muito difícil a gente entender o que fazer, né? E agora, com esse novo aspecto de entender, né, o nosso recurso e o recurso do outro, através de uma leitura, né, da vibração, isso não somente facilita nossas escolhas, mas a gente pode ser intencional perante a nossa vida, né? Porque, querendo ou não, quanto a gente produz a mais, né? Se a gente olhar com os nossos filhos, porque muitas vezes eu não sabia como lidar com os aspectos. Falando em filhos, quero puxar um gancho aqui, eu lembro quantas vezes eu me trancava no banheiro ou no quarto para chorar de desespero, porque eu não sabia lidar principalmente com o Johan, nosso filho mais velho, que filhos não nascem com um manual de instrução, muito menos nós somos filhos também, né? Então, o que eu sentia quando o Johan não estava bem, quando ele ficava de alguma forma que eu não sabia lidar,
eu me retirava e ia chorar. E chorava desesperadamente no banheiro, para aliviar aquilo e poder voltar e ser uma mãe mais coerente. E quando eu não entendia de vibração, eu olhava o Johan chorando, tendo uma sensação, uma situação que ele tinha raiva, ele estava com raiva, e internamente parecia que ele estava querendo me agredir. Eu me sentia agredida, coagida pelo meu filho, e não sabia o que fazer. E aquilo me dava raiva. Me dava raiva por eu não saber lidar com a minha situação, eu me colocando no papel de mãe, porque era uma criança. E a clareza sobre vibração energética conseguiu me abrir os olhos de que quando meu filho está sentindo raiva, quando meu filho está triste, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com uma criança que está com aquela emoção naquele momento e eu, como adulta, conseguir ter clareza de como lidar com a situação e apoiar essa criança a sair de uma situação de desespero interno, de uma emoção de baixa vibração e ser conduzido para uma vibração mais elevada. Então, a clareza sobre vibração energética me ajudou brutalmente nos meus relacionamentos, principalmente com os nossos filhos, onde hoje eu olho para a criança naquela situação e entendo, eu como adulta, eu como mãe, eu como uma pessoa mais elevada, num sentido de uma consciência mais expandida, conseguir ajudar aquela criança a sair daquele desespero interno e realmente conseguir olhar de uma forma muito mais leve para a vida e se conectar com a essência dele, do que realmente ele é, porque as crianças são extremamente elevadas. Sim, e eu vou te dizer uma coisa, é muito bonito ver a relação de vocês hoje. Vocês eram mais meio que duros, rígidos, assim. Hoje vocês são menos rígidos. Hoje vocês trabalham menos. A gente tá saindo pra fazer mais coisas em família. A minha sensação, de verdade, eu olhava pro meu filho pequeno, o Johan, e pensava assim, ele não gosta de mim. Essa criança não gosta de mim. Pela forma com que ele era. E que não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver apenas com ele sendo criança e lidando com as situações dele. E eu, adulta, sem conhecimento nenhum, reagia dessa forma. E hoje eu vejo o quanto a gente tem essa relação linda e o quanto esse meu entendimento ajudou ele a se construir um pré-adolescente que ele está hoje, muito legal. E sabendo lidar com as emoções dele. Hoje ele sabe como se conduzir perante tantas vezes que eu ajudei ele na condução para ele se elevar e sair daquela sensação de raiva ou de irritação. Que legal. Essa jornada, né, vai transformar a vida de muita gente. É isso que eu espero. Quando as pessoas tiverem esse conhecimento sobre vibração, como... E elevar a sua vibração. Como elevar a sua vibração, como se posicionar perante a vida com uma vibração mais elevada, esse é o mundo que eu quero viver, de verdade. As pessoas sabendo que quando algo acontece não se trata com relação a ela, e sim como ela poder contribuir para ajudar outras pessoas e outras situações a se elevarem, a gente vai ter um mundo lindo de se viver. Mas acho que chegou o momento, Candice. Assim, acho que fica claro que existe uma trajetória e que é muito bom saber disso, mas que é importante também a gente compartilhar qual é que é esse grande bloqueio que trava a pessoa de viver nessa vibração para que ela possa ser uma contribuição para o mundo.